Pessoal, sejam bem-vindos ao Varejo Insights, o podcast do Bora Varejo, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil, o Carnaval do Varejo, o evento que reúne o mercado há mais de uma década, dita tendências e discute o que está sendo mais eficiente no varejo do Brasil. Dando sequência na temporada 2025, que está recheada de conteúdos, aqui é o lugar onde as marcas investem na educação do varejista brasileiro, para construir um futuro com mais eficiência, mais inovação, usando tecnologia e, obviamente, acessando o conhecimento aplicado para o seu negócio no varejo. Então, bora construir Brasil, aproveite os episódios, papel e caneta na mão e anote os insights e bora vender. Fala pessoal, vamos começar mais um episódio do nosso Bora Varejo podcast diretamente do Fórum Brasil E-Commerce 2025. E hoje aqui comigo está o Leandro da eTraction, né, e o Jason da Black Tag, né, e eu, Marlon Rocha Amaral, da Formatar Consultoria. Serei o host, junto comigo, co-host Leandro. Vamos lá, gente. Leandro, primeiro se apresente para a nossa audiência, conte um pouco da sua história, quem é a eTraction? Obrigado, Marlon. Então, quem é a eTraction, né? A eTraction, basicamente, hoje é uma agência de marketing para e-commerce, uma aceleradora. Como é que nasceu ela, né? Assim, para ser mais contextualizado e por que eu criei ela, né? Perfeito. Eu trabalhei dentro da plataforma de e-commerce lá da minha região, que é Magazord, não sei se alguém conhece. E dentro dessa plataforma, há mais de 8 anos atrás, quando eu comecei lá dentro, tinha apenas 10 clientes. E eu entrei lá para ser o gerente de implantação. E nesse período que eu fiquei lá dentro, deu 3, 4 anos mais ou menos, eu ajudei a implantar mais de 650 e-commerce. Então, eu consegui ter muita noção do que o e-commerce precisa naquela época, né? Então, fui aprendendo, né, com o tempo. E veio um estralo na minha cabeça, porque começou a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, começou a vender muito e faltava agências no mercado qualificadas. Então, eu que indicava esses parceiros. Perfeito. E o pessoal não tinha mais mão de obra. E veio o estralo na minha cabeça e pensei, pô, eu posso criar isso, cara, porque eu tenho todo o know-how, só que eu não pratico isso. Daí foi aí que nasceu a eTraction. Hoje aí estamos mais de 5 anos no mercado, já quase 5 anos e meio. E atuamos aí com mais de 90 clientes na carteira. Hoje temos mais de 700 milhões de GMV, né, de vendas para os nossos clientes nesses últimos 5 anos. E focados totalmente em e-commerce, né? Hoje, a maioria dos nossos clientes são de moda. Nós temos mais de 70% da nossa base são de moda, por causa do polo têxtil que a gente vive lá no sul de Santa Catarina. Perfeito. Muito bom. Jason. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, a Black Tag, contar um pouco da minha história da Black Tag, como nasceu. Eu, como a grande maioria que está no e-commerce hoje, começou no CLT, né? Trabalhava de CLT, vendia camiseta de porta em porta, comecei a comprar camiseta no camelô para vender para amigos e parentes. Então, minha história começou lá atrás, sem investimento, sem ninguém por trás, era eu mesmo com R$1.000 que começou o negócio. E a minha primeira venda no e-commerce foi através do Facebook, do marketplace do Facebook. E aí que eu vi que, pô, tem oportunidade de trabalhar na internet, né? Sim. Então foi 2016 isso. Ok. E aí, 2018 só que veio a oportunidade realmente de criar a marca própria. Nesse meio período anterior, a gente trabalhava com multimarcas. Então vendia ali na internet, no Facebook e tal. Só que não tinha como eu escalar isso no digital. Porque eu não poderia aparecer muito, ficava aquele negócio meio... não consegui colocar minha cara e minha identidade na marca. Entendi. Entendeu? E aí, 2018, eu falei, pô, agora eu preciso lançar alguma coisa que eu vou colocar o meu rosto ali, vai ser do meu jeito, e eu vou conseguir trazer minha identidade, e aí a gente lançou a marca própria. Né? Nesses 2 anos aí, né, de 2016, quando você começou, até 2018, como é que você estava no limbo? Ou fala no limbo, você disse, né, vendia no Facebook, na internet de uma forma melhor, mas você tinha já um site com alguma marca da sua empresa ou não? Não, eu nunca tive o site. Você estava no limbo. Literalmente. Você estava usando ali no CPF, literalmente um CPF. CPF ali, metendo marcha. Metendo foto lá. Beleza. E o legal é que, tipo, quando a gente começou ali, o meu sócio, na época, falou assim, vamos continuar vendendo aqui no 1 a 1 e tal, que dá mais lucro, dá mais dinheiro e tal. Eu falei, cara, vamos pra internet, que na internet a gente diminui um pouquinho o valor aqui, mas a gente ganha na escala. Ele, tá, vamos. E aí, nesse meio tempo, quando a gente começou ali, quando a gente entrou mesmo ali no marketing do Facebook,
O primeiro investimento foi de R$1.000 cada um. E em 3 meses a gente já tinha faturado R$50.000. A gente tinha transformado R$1.000 em R$50.000. Perfeito. Então foi muito rápido. Daí eu falei, caralho, tem uma oportunidade enorme aqui pra gente ganhar dinheiro com isso aqui. Aham. E aí, fomos trabalhando, crescendo cada vez mais. E daí 2018 que veio a Black Tide mesmo, que a gente começou a... Pois trabalhar é, com a mas marca a própria. Black Target aqui, ela nasceu então com você e o seu sócio. Não, daí nesse meio tempo a gente conta acabou isso aí. separando a sociedade. Muito bem. Ok. E a Black Tide eu comecei com uma outra pessoa. E aí vem um dos grandes problemas quando a gente começa uma marca própria com um sócio. Às vezes, os dois sem dinheiro, ninguém dava atenção pro negócio. Eu tinha minha outra fonte de renda, que era a venda de multimarcas. E aí um empurrava pro outro, ó, faz isso. O outro empurrava, faz aquilo. E ninguém conseguia fazer o negócio desenvolver. Eu falei, cara, daqui pra mim, que agora eu comprei a parte dele, falei, agora eu vou fazer esse negócio acontecer de qualquer jeito. Então, na realidade, se você começou junto, no meio do caminho já... Isso Foi gastou muito rápido. todo- Foi, rápido. tipo, 3, 4 meses eu vi que não ia dar certo. Falei, Só não, me dá isso aí. me dá isso aqui que eu vou tocar. É agora ou nunca. E eu tava numa fase muito ruim. Porque eu tinha separado de outra sociedade, que era aquela primeira que eu tinha começado. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu tava muito na bagunça, muito nas festas e tal. E me perdi. Então, eu praticamente quebrei e tive que recomeçar do zero nessa época. Só que o que eu fiz que deu a virada de chave para eu começar a Black Tide? Eu contratei uma mentoria nesse momento de R$44.000. Naquela época, 2018, R$44.000, acho que era um muito dinheirão, Muito né? dinheiro. Muito. Mas parcelei, tipo, um monte de vezes, 40.000 vezes, eu acho que era 40 vezes de 1.000. E aí, aquilo ali, cara, me ensinou muito, muito, muito. Essa Quando mentoria você fala dessa mentoria em quê? em e-commerce mesmo. Em e-commerce. E-commerce. Perfeito. Então, tudo que eu sei de e-commerce começou lá atrás, a partir desse momento da mentoria. Ok. Então, quando eu entrei dentro da mentoria, cara, eu comecei a entender ali os bastidores do e-commerce, coisa que o Leandro já tinha lá dentro da Magazord, que ele aprendeu na prática, aplicando, eu não sabia. Eu Sim. tava ali, como você falou, à deriva, fazendo aqueles anúncios no Facebook e tal, achando que o que eu tava fazendo tava certo. Mas quando eu entrei dentro da mentoria e entendi que existia um método para vender Sim. no e-commerce, Sim. eu falei, poxa, isso aqui é mais simples do que a gente imagina se a gente aplicar exatamente aquilo que o nosso mentor, no caso, está ensinando. Sim. E não é tão difícil, tu começa a entender melhor o teu público, entender melhor para quem tu quer vender e tal. Cara, tudo isso eu aprendi dentro da mentoria e levo isso desde aquela época até hoje, sempre para poder trazer os resultados que a gente vem trabalhando. Agora, onde é que a Traction entrou na vida da Black Boa. Tide? Então, daí, nesse meio tempo da Black Tide, a gente teve uma ascensão muito grande, porque veio a pandemia e tal. E aí a pandemia, eu acho que quem já estava posicionado com o site próprio surfou uma onda legal ali. Surfou muito. Então a gente cresceu bastante na pandemia, vinha crescendo. E aí depois eu passei 3 anos estagnado. Estagnado, eu digo assim, num faturamento bom, legal. E o que eu digo, onde que eu sempre trago, o sucesso é perigoso. Por quê? Quando a gente acha, um menino que não faturava nada, que trabalhava de eletricista, que andava lá com um carrinho nada a ver, de repente, estourou, já tava andando de BMW, já tava em 3, 4 meses. Pensei, tô rico, tô lindo, faturando lá 600 mil. Falei, cara, tá top. E aí eu me acomodei. Daí é o que eu falo, sucesso é perigoso. Porque tu se acomoda, tu acha que tu vai estar grandão, porque tu veio de baixo. Sim. Agora, uma pessoa que já é mais instruída, que já vem de uma família com mais dinheiro, já vai ter alguém para te direcionar. E a gente tinha que, ir descobrindo na raça. Na tentativa de acerto e erro, não é isso? Tentativa de acerto e erro. E aí eu fiquei esses 3 anos estagnado com o mesmo gestor de tráfego. Entendi. Porque eu tinha muito medo de trocar, porque eu comecei eu mesmo fazendo os anúncios, passei para uma agência, tomei na espinha, voltei para fazer os anúncios, só que daí no fim ficava muita coisa para mim fazer. Entendi. E aí eu passei para o gestor de tráfego. Então ele ficou 3 anos aí, ajudou a gente a crescer bastante, era um menino bom, só que chegou no momento que era só ele. E aí eu comecei a frequentar uns clubes de network de e-commerce e falei, porra, os caras estão faturando muito, muito. Falei, qual que é a diferença? Daí comecei a olhar para quem fazia o tráfego para os caras. A agência do Leandro, por exemplo, tem 40 pessoas lá que vivem, respiram e estão todo dia falando a mesma coisa, Sim. focado no...
pô, por que eu vou deixar na mão de uma pessoa só que não dá conta de absorver tudo que existe de conteúdo? E aí a gente contratou a Etraction, cara, foi uma virada de chave gigantesca, assim, pra gente. Como a gente foi essa entrada dele aí? Foi bem bacana quando... Eu já conhecia a marca do Jenson, quando eu trabalhava desde a época do Magazord lá. Sim. E é uma marca, assim, que eles têm uma criatividade nos anúncios, no posicionamento que eles têm online, é muito boa. Perfeito. Então, assim, os caras mandam muito bem no que eles fazem. E quando o Jenson veio conversar comigo, eu entrei no site, assim, fazia tempo que eu não tinha entrado mais e viu bastante deficiências, onde poderia melhorar o site para conseguir ajudar ele a converter mais. Aí ele falou que ele estava passando uma dificuldade de não conseguir mais escalonar. Sim. Tava sempre nesse limbo ali e aumentando o valor de investimento, porque os anúncios começaram a ficar cada vez mais caros. Isso, na pandemia para cá foi caro. Aí em novembro, em final de outubro, início de novembro, a gente iniciou nossa parceria e já no começo a gente mudou o site, mudou tudo. A gente trabalhou muito CRO, que seria basicamente ali, para quem não conhece sobre o CRO, é melhorar a taxa de conversão do teu site. Ajudamos ali com a parte de ofertas, tudo, né? Então, utilizamos o material que eles já tinham, Sim. que era muito bom. Precisava de construir outros, né? Isso, e aproveitamos isso com o que a gente já sabia. Automaticamente, já no começo, a gente dobrou a taxa de conversão no site dele. Perfeito. O custo de mídia dele melhorou muito, né? Mas, vamos dizer assim, o custo por lead era o mesmo. Só que a gente fez mais com menos. Em vez de converter um, a gente convertia 2. Bom, Leandro, isso é fácil porque existia toda uma história por trás de tentativa de acerto e erro que não deu, né? Então você já pegou o Jenson descolado, né? Qual que é? Aí eu vou fazer essa pergunta para você, né? Não desmerecendo a presença do convidado, mas até por uma curiosidade. É mais fácil pegar um cliente como o Jenson, que já vem escolado, né? Que você vai melhorar, você vai refinar o trabalho junto com ele, ou pegar um cliente que está começando do zero e ele não sabe por onde começar a abrir um site, começar a vender na internet e tudo mais. Com o Jenson, vamos dizer assim, o papel que ele já fazia era mais fácil pra gente. Ok. Mas se vir alguém que tá faturando um pouquinho lá, 50 mil reais, mas tá tudo errado, ele dá muito trabalho. Quem tá do zero é mais fácil, porque já começa certo. Perfeito. Entendeu? Igual, então tem uns 3 cenários assim, né? Tem um outro quarto cenário, do cara que já é gigante, Sim. tá tudo lindo, mas ele chega pra você assim, olha, me falaram que se eu vier pra você, você vai melhorar ainda mais. É mais fácil ou mais difícil? Aí é muito mais difícil, porque consegue você pega um cara pós-doutorado e você vai ter que dar nele outro pós-doc, então, isso é mais complexo, né? Isso. Ok, é muito tô te desmerecendo não. Existem várias fases ali do e-commerce, né? Eu acho que, tipo assim, a barreira do 600, 700 mil, tem uma galera que fica meio estagnada, parada ali. E aí depois é só chaves que tu vai virando, vira uma chave, pum. Só que é aquele negócio, a gente não consegue chegar em outro lugar fazendo as mesmas coisas. Exatamente. Por isso que tem que estar sempre inovando, buscando. E o e-commerce é um organismo vivo. O que funciona hoje, semana que vem já não vai funcionar de novo. Exatamente. Então tem que estar o tempo todo melhorando. A gente faz isso o tempo todo lá dentro da Black Tide, parceria com a Etraction ali, no CRO principalmente. Faz isso, faz aquilo, teste AB. Muda, tá convertendo, não tá, vamos mudar de novo. Sim. E sempre buscando novas estratégias, cara, porque se tu ficar parado no tempo, simplesmente vai ficar estagnado, que é o que acontece com a maioria dos e-commerce. Perfeito. Ô Jenson, até para as pessoas entenderem, hoje você vende 100% da sua venda no site próprio ou ainda tem vendas nos marketplaces? Não, agora que a gente entrou nos marketplaces. Perfeito. A gente não Antes trabalhava era 100% site próprio. 100% site próprio. Uhum. Aí agora começo de ano, a gente viu o marketplace como um segundo canal tanto para ser uma vitrine, quanto para ajudar no custo fixo da operação e tal. Eu tinha muitos olhos fechados pro marketplace. Falei, não é legal, não vai ficar bem posicionada a marca. Sim. Mas, cara, todo lugar que tu conseguir posicionar a tua marca é uma vitrine. Ontem, apesar de que essa fala já é clichê, né, que toda empresa ela tem que ter, é obrigatório hoje estar omnichannel, ou seja, ela tem que estar em todos os canais. E é impossível olhar também os canais, ou o canal digital, o canal, né, plataforma e-commerce, como também sendo um omnichannel. Se eu tiver só num tipo de canal digital, eu também estou perdendo, né? Exatamente. Principalmente agora com essa enxurrada de outros marketplaces de fora entrando e mergulhando, e ainda mais TikTok Shop chegando, e a galera que daqui 5 anos
vão estar comprando nas nossas redes sociais, são 50% da geração Z e Alpha consumindo isso. E essa turma nasceu no TikTok, essa turma nasceu no Marketplace, então dificilmente ela vai comprar da forma tradicional que nós nascemos comprando. Então, se realmente a gente não for para essas plataformas, é um risco muito grande da gente começar a perder tração, né? Deixando de ganhar. Exato. Essa é a questão, né? Exatamente. Eu vou estar deixando de ganhar, o dinheiro vai ficar na mesa, né? É. Mas está sendo difícil? Mais fácil do que eu imaginava, na verdade. Mas você tá craque já nas outras coisas, né? Porque, por exemplo, assim, a gente, o que eu digo, eu entrei em outras mentorias para poder aprender o que eu não sabia, entendeu? Sim. E aí, quando eu entrei lá dentro, eu acabei entendendo que a receita ali para um e-commerce de sucesso é praticamente a mesma. Então, tem alguns passos que a gente aplica dentro do e-commerce, dentro da marca própria, que tu vai replicar em todos os canais. É igual, às vezes, uma página, um site de uma marca. Se ele tiver feio, compara com uma loja física feia. Qual que vai ser o resultado de venda de uma loja física feia? Exatamente. Entendeu? Então, o marketplace é a mesma coisa. Se tiver feio lá dentro, não vai posicionar bem, entendeu? E hoje, qual é o marketplace que você escolheu pilotar e quais os outros que você foi? Eu tô vendendo mais hoje no Mercado Livre, que a gente está pilotando melhor, a Black Tag, mas a marca nova que a gente criou, ela vai melhor na Shopee, na Shein. É porque cada... Essa marca nova é uma marca combate com a Black Tag ou não? É uma marca feminina. É uma marca feminina. É outro nicho. É justamente a Strap Fitness, ela nasceu de um erro que eu cometi lá atrás na Black Tag. Sempre é assim. Por quê? Quando eu saí da multimarca, eu simplesmente queria vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E aí a Black Tag, ela nasceu assim. Ela tem a identidade própria dela, ela tem o DNA próprio dela, mas ela não tem um nicho muito específico. Ela e é um erro. Pra todo mundo. E é um erro que acontece assim na maioria das marcas. Exatamente. Entendeu? Então a gente só aprende errando. E agora a gente está cada vez puxando ela mais para um nicho para ela ficar mais segmentada. Ok. E aí, essa marca nova, para te ter noção, a gente abriu ela em 4 meses, ela já estava faturando mais de 300k. Entendeu? Mês. Então, uma marca recente, nova, que tipo só a gente colocou no ar, não fez muito trabalho, não contratou muito influencer. E eu vi, cara, um nicho, quando trabalho com nicho específico, foi uma maneira de testar se realmente isso era o que fazia diferença. E eu vi que, cara, é muito mais fácil trabalhar. Só para dar um tom aqui, né? Também como mentor e consultor de empresas nesse sentido de posicionamento de marca, né? Toda a nossa história de vida tem a ver com tribalização, com tribos. Então, quanto mais a gente tribaliza a nossa marca, mais resultado a gente tem, né? E hoje, mais do que nunca, as próprias gerações, e nós também, né? À medida que a gente vai ficando velho, a gente vai tribalizando, né? Os amigos que eram lá de 10 anos atrás já não nos acompanham. Exatamente. Quando a gente passa a ter filhos, são outras tribos, né? E aí vai. Então, quando uma marca ela define uma tribo e ela trabalha em cima dela, a escalada é muito mais rápida. E você que já nasceu com uma marca com essa intenção, com todos os aprendizados que você fez anterior, principalmente com a Black Tag, bicho, tem jeito não. Nasce grande, né? Nasce sem erro. Perfeito. Muito bom. Isso é legal. É o que a galera tá falando muito agora, de comunidade, gerar aquela comunidade. Então, cara, faz toda a diferença. Eu vi que a gente começou agora um movimento dentro da Black Tag, justamente para puxar ela para um nicho. E, cara, tá dando muito certo. A galera é muito engajada, muito... Exato. Amanhã eu vou estar falando aqui com o Rubens da TXC, né, da Texas Center, que é um cara que literalmente entendeu o que é o agro, né? E meteu marca e criou uma identidade por causa dessa história de hoje de comunidade. Então, de fato, quem faz isso e faz isso bem feito, ele pode estar em qualquer lugar que a marca vai conseguir tracionar a venda. Por isso que eu não tenho medo de ir para o marketplace, desde que eu tenha essa identidade muito bem definida, porque eu vou trabalhar ela muito bonita sempre e com o público que me enxerga como sendo a identidade deles, né? Parabéns. Agora, eu quero dar um cavalo de pau nessa história aqui, porque eu também fiquei sabendo que você virou mentor, né, de e-commerce, para quem está querendo começar, e aí até a parceria com o Interaction também,
né? Fala um pouco disso aí, Jenson. Me conta por que nasceu isso da cabeça. Cara, isso nasceu, na verdade, foi uma revelação de Deus pra mim, entendeu? Deus conversou comigo e falou, tava passando por um processo ali de identidade, de saber qual tipo de conteúdo que eu fazia, e eu fui conectado com uma pessoa e Deus conversou comigo através dela e falou, cara, tu precisa transbordar o que tu sabe. Perfeito. Todos os erros que eu cometi na minha trajetória são ensinamentos que eu aplico nas marcas que eu mentoro hoje. E eu vejo cada vez mais eles tendo resultado por causa disso. Por causa dos ensinamentos. Porque uma vez que tu erra, tu não tende a errar de novo lá. Exato. Então, como a gente já tem uma caminhada muito grande aí, já são 10 anos de venda de roupa, de venda de e-commerce, mesmo que antes era lá no Marketplace. Então, não, no Facebook, no Facebook, né? Tava quase que no Orkut, né? Quase que no Orkut, Então, como são muitos anos, então, cara, aprendi muita coisa, errei, testei muita coisa e venho testando, e isso daí com certeza transborda muito na vida das pessoas. E uma dificuldade que eu via muito grande nas marcas novas, os caras estão começando marcas e querendo fazer marcas pro ego. Sim. E não estavam fazendo marca pensando no faturamento, pensando que aquilo ali é um negócio. Sim. Então eu vim para quebrar isso, para não deixar a galera só criar marca para massagear o ego. Ah, eu sou a estrelinha da minha marca, eu sou lindão, olha só, eu tenho uma marca própria. Cara, nada a ver. Todo negócio, tudo que tu executa na tua vida é um negócio. Sim. Então todo mundo é adulto, né? Eu acho que essa galera nova que tá entrando, às vezes fica aquele pensamento meio de, tô testando uma coisa aqui para ver se vai dar certo. Cara, é plano A, não existe plano B, tem que fazer aquele negócio dar certo. Exatamente. Entendeu? E aí eu vim para realmente pegar essa galera pela mão, falar, o caminho é esse daqui, não comete esse erro aqui que eu já cometi, não comete aquele lá que eu já cometi. E você estruturou isso? Você tem um curso, você tem um plano de ação, um cronograma de mentorado com mentoria? Sim. A primeira fase assim, da mentoria é realmente analisar a marca, o posicionamento da pessoa, porque eu entendi que isso é a parte mais importante. Exatamente. Então, analisar o posicionamento dele, o posicionamento da marca dele, quem que é a pessoa por trás da marca, se ele quer aparecer, se ele não quer aparecer, os produtos que ele está desenvolvendo, né? Porque assim, quando tu nicha, tu consegue exatamente produzir o produto para aquela pessoa. Né? Sua comunicação ela fica muito mais assertiva, né? Exato. E quando você se comunica na rede social, tem muito do mesmo ali, né? O cara é bem generativo. Você vai ali para rede social, você tem uma comunicação única e você conversa. Por exemplo, eu sou uma pessoa que treina na academia, gosto de ver vídeos de bodybuilding. Daqui a pouco lá num vídeo aparece o Cariani falando sobre um produto. Cara, eu vou parar porque é o Cariani falando. Exatamente. Eu sou dessa tribo, eu sou dessa comunidade. Exatamente. Isso aí. E aí... Olha, uma coisa interessante, ontem o Alfredo Soares estava falando de um detalhe específico que as pessoas esquecem quando vai posicionar a marca ou querer fazer com que uma marca seja conhecida. Ao invés da gente estar falando da marca em si só, ou então tentando egoficar, vamos falar assim, de egoficar, de tornar egóico o negócio, a gente esquece de olhar para o produto. Sim, exatamente. E ao invés de olhar para uma coleção inteira, e você deve saber disso, em todas as coleções que você lança, tem sempre aquela peça que ela é âncora, que ela traciona, que toda vez que você coloca ela no negócio, ela é isca e vai tudo, não é isso? Tem esse problema também. A grande maioria das marcas, e aí só um detalhe, fugindo aqui um pouco, porque eu lembrei disso, a grande maioria das marcas tenta colocar toda a coleção em jogo para anunciar e tenta fazer toda uma campanha legal, ao invés de tentar focar primeiro naquela peça que foi a melhor e dali a gente vir com os outros. Um pouco disso, mas quase tudo disso, a música aprendeu a fazer. Os cantores, os artistas lançam um EP, uma música, ou então lançam duas, vê aquela que tracionou ou não. Se tracionou bem aquela, ele vai em cima dela e cansa, porque uma vez que ela se torna conhecida, pessoas que não conheciam aquele artista, chega até ele. Marca a mesma coisa. Ao invés de a gente trabalhar a marca, trabalha o produto da marca. Para aquela pessoa. Aquele produto que está realmente tracionando. Isso faz todo sentido. Se tu pegar hoje 97% dos e-commerce que mais faturam, 80% do faturamento deles é
3 ou 4 produtos específicos. Exatamente. Então, isso é real. Né? Isso Você é pode... fato. E coleção, né? O que eu sempre falo lá pra minha galera, né? Quando a gente desenvolve uma coleção. Gente, esses aqui são os produtos estrela, são os produtos que a gente vai derreter pra fazer o negócio girar. E o resto, cara, é pra posicionar a marca. Exatamente. É o que vai encher o pão mix. ali, é o mix. É a perfumaria, literalmente, É a perfumaria. né? Então... O pão de sal da padaria é isso aqui, ó. Nós temos que mexer nisso. Agora o resto é bolo, rosca, diferente pra encher o mix. É isso aí. Exatamente. Quando o cara entende isso daí, o cara entende que é muito mais simples escalar um negócio do que Sim. ele imagina, né? Sim. Porque um dos grandes erros dos caras que vêm já dessa... Quando, eu tenho marca, eu revendo pra lojas e tal. É uma outra pegada, quando tu não tá no e-commerce. Exato, é outro E aí, dado, tu né? tem que desenvolver aquela coleção pro lojista comprar várias peças Isso. diferentes. E no e-commerce é diferente. Sim. Como Como se você produz uma, você coloca ela e ela vai... Tem e-commerce que tem um produto que Exatamente. vende... Cara, Exatamente. faz Sim. 90% do faturamento, um produto. Às A vezes gente- uma cor. A gente tinha um cliente ali, onde é que ele chegou no 1 milhão com 16 peças no site. 1 milhão de faturamento. Então, Perfeito. 16 peças diferentes. É. E dessas 16 peças, 2 produtos levavam o faturamento ali 80%. Gente, a teoria de Pareto, É, 80-20, 80-20, né? ela é praticada em qualquer instância, coisa, né? qualquer coisa, né? Sim. 80% do seu faturamento virá de 20% dos seus clientes, dos seus produtos, e mesmo esses 20%, se você aplicar o Pareto neles, vai significar o seguinte, que desses 20%, 80% é em cima de, às vezes, só 20% de produtos. Então, é isso que, de fato, vale a pena sempre lembrar nessa caminhada de quem realmente quer ser sucesso, tanto Sim. no e-commerce ou na empresa de uma forma geral, e principalmente de quem está ajudando a fazer, né? Bom, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem aqui, seja de motivação ou de desmotivação, para quem está nos assistindo e que tem vontade de começar, ou quem já está, o que ele tem que fazer, né, para continuar. Fica à vontade. Show. Vou falar uns negócios aqui, eu acho que talvez tem gente que não vai gostar, né? Mas hoje, se você tem um e-commerce, marca própria, ou você é revendedor, se você não olha para... Vamos botar aqui... Pensando assim, só olha para o ROI, mas não olha ali para CRO e LTV, você está deixando muito dinheiro na mesa. Exatamente. Se você só olha para tráfego pago, você está olhando errado. O tráfego pago, ele tem o papel de trazer a pessoa do ponto A e levar ao ponto B. Quem tem o papel de converter é teu site. Então, é muito importante você ter essa comunicação exata ali dentro dos teus criativos para trazer essa pessoa para dentro do teu site, mas você tem que ter mais ainda essa comunicação dentro do teu site para você converter. Então, hoje, a Black Target é um exemplo nosso ali, o CRO. Hoje, se não tivesse CRO, meu Deus do céu, né? O cabelo ia estar perdendo muito cabelo, né? Então, o CRO é muito importante, gente. Se você não olha para isso, começa a olhar. Você vai ver que isso aí muda o jogo, tá? E o básico bem feito leva muito longe, tá bom? Perfeito, Leandro. Aí eu falaria pro cara olhar para uma direção e seguir naquilo ali. Nichar muito bem o produto. Se possível, eu digo assim, ó. É mais fácil pescar onde? Num mar aberto ou dentro de um aquário? Obviamente que dentro do aquário, né? Então, cara, Tem erro. foca dentro do aquário. E se tu pescar no mar aberto, aonde que tu vai pescar no mar aberto? No fundo? No meio? Na costa? Perto da ilha? Aonde que tu tá se posicionando? Entendeu? Então, às vezes, isso é uma coisa que os caras de e-commerce têm muito medo. Eles querem, eu quero vender para todo mundo. Cara, Não, vende para uma pessoa específica. Exato. Olha para quem tu quer vender, foca naquilo ali. Começa E nichado, faz uma né? construção. Começa nichado já desde o começo. Já começa nichado. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo para os meus mentorados. Então, se eu fosse dar esse conselho para alguém hoje, com certeza seria isso. Perfeito, Jenson. Gente, muito obrigado, né, pela aula que eu tive aqui hoje de vocês dois, tá? Espero que todos tenham aproveitado também. Quero deixar aqui um agradecimento aos nossos patrocinadores todos, né, que faz com que isso aconteça de forma gratuita para todos vocês, né? Se puder privilegiar seguindo cada um deles nas nossas redes sociais. E eu também quero deixar aqui, né, a minha rede social como a de vocês, mas
Fale primeiro, Leandro, qual que é a sua? Minha rede social é arroba, né? Leandro, _ Dal Ponte. E o da empresa, que é da Attraction, é arroba Attraction _. A minha é Dienson Maf, com 2 F no final. E a da Black Tag é black.targ. Perfeito. E o meu, Marlon Rocha e Formatar Consultoria. Simples assim. Gente, muito obrigado. Encerramos aqui mais um episódio do Bora Varejo Podcast, direto do Fórum Brasil E-Commerce 2025. Valeu por tudo. Fechou. Valeu. Muito obrigado. E aí, curtiu esse episódio? Não esquece de seguir aqui o nosso canal e, sem dúvida, seguir o nosso perfil no Instagram, @BoraVarejo, para que você tenha mais acesso a conteúdo sobre varejo, com qualidade e aplicabilidade no seu negócio. Até o próximo episódio e tamo junto.